hoje vamos ver sobre a semente de Davi. Já estamos fazendo essa sequência. Se conseguirmos encerrar hoje esse tema, semana que vem trazemos esta linha do tempo para fazermos um resumo e já começamos a parte mais técnica, quase que falando assim, é técnica, mas a parte falando mais sobre o milênio, essa parte que vai falar mais sobre pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo. Vamos ver algumas coisas assim, vamos dar uma introdução sobre este assunto, depois vamos desenvolvendo. Então vamos ver aí sobre a semente de Davi hoje. Então, depois de vermos tudo isso, vamos ver que o propósito de Deus para Davi e sua descendência qual era? Era que dessa descendência de Davi, do reinado de Davi, fosse um reinado que não tivesse fim, um reinado eterno. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 16. O Senhor faz aqui uma aliança com Davi. Nós vamos ver a partir do versículo 12. O Senhor falando: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Para lembrarmos um pouco a história, o povo de Israel pede um rei, não existia um rei. Deus fala a Samuel: eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim, porque eles querem um rei. Coloca todas as condições de se ter um rei, os impostos, vão levar seus filhos, vão se tornar servos do rei, vai precisar de um monte de coisa aqui e vai demonstrar que o povo está querendo um rei com todas as outras nações em volta. Saul é colocado como rei e ele é rejeitado como rei pela sua própria desobediência. O Senhor, então Saul já passa a não ser mais o rei, ele é rejeitado por Deus, e Davi é ungido rei por Samuel. E aqui então o Senhor fala que depois de Samuel, depois de Davi, viria um outro rei que faria o templo. Então está se referindo a Salomão aqui, mas também está falando deste trono do reino, e que este reino ele perduraria, e que o texto vai falar no versículo 16: teu trono será estabelecido para sempre. Então, como você percebe ao longo da história, nós estudamos um pouco a história, nós vamos ver várias dinastias. Nós vamos ver lá os egípcios, nós vamos ver em outros grandes impérios, nós vamos ver reis e toda aquela dinastia que foram aí séculos e séculos, mas uma hora terminou. E aqui, quando Deus fala então sobre este reinado de Davi, não está falando apenas de um reinado no sentido do rei lá que está estabelecido como governante da nação, mas ele já está apontando para Jesus, que seria o rei que viria da raiz de Davi e seria estabelecido para sempre. Então este reinado pertence a esta linhagem de Davi, e Jesus vem desta linhagem de Davi como o rei que é estabelecido para sempre. Ou seja, esta dinastia, só para ilustrarmos, ela não tem fim. Como teve a dinastia dos faraós, dos czares, dos césares, foi acabando. Mas essa dinastia que vem da linhagem de Davi é uma linhagem eterna, do rei eterno. Que Jesus é o rei eterno. E esta foi a promessa já dada a Davi. Percebam que essa promessa ela vem sendo desenvolvida lá com Adão e Eva, depois vem falando com Abraão, Isaac, Jacó, e aqui quando chega em Davi, essa promessa: o rei virá de mim.
virá da linhagem de Davi. O seu reino não terá fim. Assim como Saul foi rejeitado, a sua linhagem não será rejeitada. Claro que esta linhagem, ao longo da história, aqui se formos ver toda a divisão que aconteceu em Israel, passou por momentos bem difíceis, por guerras, por cativeiros, mas o Senhor vai sustentar para que esta linhagem de Davi, que chega em Jesus, para que ele seja o rei, que é o rei eterno. Ezequiel, capítulo 37, versículos 24 a 26. Nós voltamos um pouquinho para Jeremias. Ezequiel 37, desculpa. 37, 24 ao 26. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, no qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua, Vou estabelecer e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Então aqui está falando de Davi como o servo que seria o reinado perpétuo, de que ele seria estabelecido como rei, seria colocado como rei. Então, na figura de Davi, nós vemos o Jesus com este reinado eterno, onde terá uma herança perpétua por meio desta linhagem de Davi, a aliança perpétua que Deus fez com o seu povo. Desta linhagem vinha o próprio Jesus. E aqui Paulo vai falar que estabeleceria isso. Aqui onde teve o trava-língua de estabelecê-los em... Então o Senhor estabeleceria, multiplicaria o seu povo, colocaria o santuário no meio deles para sempre. Eu quero dizer, olha, vocês me cultuarão para sempre. Esta linguagem de que tudo vai ser restaurado, o culto ao Senhor vai ser restaurado e tudo isso será estabelecido, multiplicado e ficará para sempre. Não é um reinado curto, ou mesmo que seja 40, 50 anos, é um reinado eterno. O culto vai ser restaurado. Não o culto no templo novamente, vai ser reconstruído o templo, feitos sacrifícios. Não. O culto ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao sacrifício, aquele que fez o sacrifício por nós. Este culto vai ser restabelecido. Depois de tão distorcido ao longo das décadas e dos séculos, este culto vai ser restabelecido. O seu povo vai cultuá-lo e vai ter comunhão plena com ele. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33. Esse texto é bastante conhecido, falando da nova aliança feita em Cristo Jesus. O texto lá fala: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, aliás, inscreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, o
o Senhor vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Fez uma nova aliança com o seu povo. Essa nova aliança foi feita no sangue de Cristo. É o sangue da nova aliança que o próprio Cristo fala. Eu sou o sangue derramado, é o sangue da nova aliança. Então Cristo traz esta nova aliança e imprime no coração de cada um dos seus a lei do Senhor, e para que vivam para o Senhor, para que amem ao Senhor e vivam ao nome de Cristo. A semente Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, nós vemos aqui, através da semente de Davi, que há um reinado sem fim por meio de Jesus Cristo. E para nós compreendermos um pouco essa história, houve uma divisão do reino em Israel, depois daquela guerra em Israel, onde havia ali uma escravidão. Roboão ali, ao invés de ver os erros que haviam acontecido, ele falou: se meu pai fez isso com vocês, eu vou fazer muito pior. Eu vou ser muito mais rígido, porque a cintura do meu pai é como se fosse o meu dedo mindinho, e coisa assim, eu vou açoitar vocês sobremaneira. Então ali há uma divisão do reino. Ficam 10 tribos ao norte, né, da nação, e 2 ao sul, que seriam Judá e Benjamim, e as outras 10 acima, ao norte. Nós chamamos as tribos do norte chamamos de Israel, e as tribos do sul chamamos de Judá. E ali então a gente vê que Acas, o rei de Judá, vê o reino do sul, que era o reino de Judá, ser ameaçado pelo reino do norte. Houve ali uma guerra civil entre eles, houveram guerras entre eles, e ambas as partes começaram a fazer alianças com outras nações para se proteger. Só que aí já há algo estranho, porque a aliança que deveria ser feita era uma aliança com Deus para eles se protegerem contra outros povos. E o próprio Deus já havia falado para eles não fazerem aliança com outros povos, que a aliança deles era com Deus. Então isso por si só, se usamos a palavra aliança, eles estavam se prostituindo, estavam traindo o próprio Deus. E ali então, um se associava com os sírios, outro se associava com os assírios para se proteger. E eu vou fazer aliança com esse para invadir lá. Então eu vou fazer aliança com esse outro povo para me defender. Então quando Acas vê o reino de Judá, o reino do sul, ser ameaçado, ele faz aliança com os sírios. Vejam lá o texto de Isaías, capítulo 7, versículos 5 ao 7. Primeiramente, Isaías 7, dos 5 ao 7. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, e o filho de Remalias dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então o Senhor está falando: olha, eles estão procurando fazer aliança para conquistarem vocês, para fazerem guerras, para invadirem o sul, mas isto não vai acontecer. Versículos 13 e 14. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui para começo de conversa nós temos uma profecia que nós chamamos de profecia com referência dupla, que aconteceria algo na época, mas já fazendo alusão a uma figura ao que aconteceria através de Jesus Cristo. Então ele fala que haverá um sinal de que alguém vai dar à luz e que o nome desta criança se chamará Emanuel. Já faz alusão ao sinal que Deus vai dar livramento para eles naquele momento de uma invasão, de uma destruição, fazendo uma referência a Cristo que viria no futuro, né, para libertar o povo das amarras, do poder, do mal, da destruição,
Então, assim como havia um sinal naquela época, o próprio Cristo vem então ali como um sinal de que a partir de agora vocês estão libertos. Cristo é o Emmanuel, Deus conosco. Nós podemos ver também o texto lá de 2 Reis 16, 5 e 7. Só para citarmos aqui, o texto lá fala: então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus. E os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então aqui está mostrando toda a aliança que um lado fazia com a Síria, e o outro que fazia com a Assíria. Então, vamos invadir Síria, o sul, e Judá. Assírios, me ajudem a sermos protegidos. Então aqui o Senhor fala: eles não vão invadir porque eu vou dar um sinal, eu vou proteger vocês. E aquilo que vocês estão fazendo não é o correto. Estão procurando em outro lugar a proteção de outra forma. Eu peguei um comentário do Archibald Hughes. Ele fala assim: mais uma vez a promessa da semente foi confirmada com a revelação adicional de que a semente nasceria de uma virgem e que o seu nome seria Emmanuel, Deus conosco. Essa profecia maravilhosa a respeito da semente foi expandida ainda mais em outra profecia de Isaías. Porque um pouquinho para frente, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz lá: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui esta nova profecia de que viria alguém, um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A esperança que Deus vem dando a um povo que está sendo oprimido por causa dos seus pecados, da sua desobediência. E o Senhor traz sim juízo, mas Ele também mostra: eu vou enviar libertação, eu vou enviar o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E este governo vai ser aumentado e virá a paz. Então a expectativa que este povo tinha lá no Antigo Testamento, que deveria ser a expectativa que nós temos agora, de novos céus e nova terra, de restauração, de restituição, mas não uma restituição nossa, uma restituição da ordem das coisas, uma restituição tirando tudo aquilo que é caído do mundo. Não vai ser restituído algo que era nosso, restituído algo que é de Deus. Um mundo que sem pecado, o Senhor restaurando todas as coisas, Jesus Cristo como Rei sobre todos nós, a justiça prevalecendo, o Senhor condenando os ímpios e Cristo sendo glorificado. Esta deve ser a nossa expectativa, como era a expectativa daqueles que estavam sendo oprimidos. Acontece que às vezes nós não sentimos mais esta opressão, assim podemos dizer, porque nós vivemos em tempos de paz. Israel também em tempos de paz vivia uma certa tranquilidade, e essa tranquilidade muitas vezes traz mundanização, secularização, inclusive, e a gente consegue perceber, claro, especialmente na igreja. Quando há esse tempo de paz, de tranquilidade, de estabilidade. Israel passou por tempos de estabilidade
E muitas vezes esse tempo de estabilidade serviu para Israel se secularizar, mundanizar, se tornar idólatra e buscar os seus próprios interesses. E aí o Senhor traz juízo diante deles e traz a esperança para que eles se voltem para o Senhor. Algumas outras profecias do Antigo Testamento, bastante conhecidas nossas, muitas delas. A semente prometida, ela é ressaltada no Salmo 89, versículos 34 e 37. Que fala assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, uma vez que jurei por minha santidade. Serei eu falso, Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Então, o reinado que não terá fim, a semente prometida é ressaltada. A Miqueias vai falar deste Cristo, desta semente que viria e que nasceria na cidade de Belém. Miqueias 5, versículos 2 e 4. 2 ao 4. Depois de Jonas, temos lá o livro de Miqueias. Miqueias 5, versículos 2 e 3. O Senhor fala: e tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, guardem aí, o texto fala: de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então Jesus é rei, é aquele que vai reinar em Israel, aquele que nasceu em Belém. O Antigo Testamento, séculos antes do nascimento de Jesus, já é anunciado. A esperança vem sendo anunciada, e percebam, desde Gênesis, quando fala da descendência da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. E agora aqui em Miqueias já está falando daquele que vai nascer em Belém. Nós já vemos vários detalhes. Vai nascer em Belém e que vai reinar, e vai ter um reinado, e que este Espírito do Senhor vai ser derramado. Isaías 44, versículo 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito viria e seria derramado sobre todo o povo de Deus. A Bíblia também vai nos falar em Isaías, um pouquinho para frente aí, sobre a restauração do seu povo, do povo de Deus. Isaías 49, versículo 6, diz lá da seguinte forma: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O Senhor restaura o seu povo. O texto, prestem atenção, ele fala de restaurar as tribos e de trazer os remanescentes de Israel. É uma restauração daqueles que estavam distantes, afastados do Senhor, para terem comunhão através de Cristo Jesus. E este domínio da semente de Davi, como já ressaltamos desde o início, é um domínio eterno. Não é algo passageiro, não é algo que vai acontecer, daí vai acontecer por um tempo, daí vai parar, daí vai haver outra guerra, daí Jesus vai reinar definitivamente. Um reinado eterno.
Daniel 7, um pouquinho para frente, versículos 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Este é a semente de Davi, aquele que foi dado o domínio eterno, e o seu reino jamais será destruído. Assim como Daniel já havia falado que o reinado de Nabucodonosor seria destruído, que quando viessem os medo-persas eles passariam, assim como viessem o reinado de Alexandre, o Império Grego seria destruído, que o romano seria destruído, mas o reinado de Cristo permaneceria, porque aquela rocha que vem naquela estátua, destrói aquela estátua, faz dela pó. Nós vamos estudar o texto de Daniel inteiro, nós vamos ver esta profecia. E aquela rocha cresce, e aquela rocha permanece. E esta rocha é Cristo. A Ele é dado o domínio, o reino, o domínio eterno, e Ele de forma alguma será destruído. Para nós, vamos já para o final desta parte, vemos o cumprimento da promessa no Novo Testamento. Eu trouxe transcrito o texto, mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. O cumprimento de tudo isso no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 1 e versículo 23 diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós estamos aqui, da semente de Davi, da semente de Abraão. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No Antigo Testamento, sobre esta semente que viria para pisar a cabeça da serpente, se concretiza em Cristo Jesus. E Mateus já inicia falando isso. É a genealogia de Jesus Cristo que ele é, esta semente de Davi, semente de Abraão. E ele é o cumprimento desta promessa, desta virgem que dará a luz, e o seu filho será chamado de Emanuel, Deus conosco. Marcos se inicia da seguinte forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele era a semente de Deus, o próprio Senhor. Lucas, no capítulo 1, ele fala o seguinte, versículos 30 a 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui está mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que veio através de Maria, da Virgem Maria. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o trono de Davi pertence a ele. E este trono de Davi, este reinado de Davi, não tem fim. Percebam como a Bíblia ela é uma unidade. O Antigo Testamento ele é ligado com o Novo. Não são pontas soltas aqui. O Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra. Tem uma certa resistência com... até admiro distribuição de Bíblias, mas aquela coisa de distribuir Bíblias só no Novo Testamento e algumas partes do Antigo, como se as outras não fizessem parte de um todo. A Bíblia lá um todo. É contar o final da história sem ter o começo, sem ter a origem da história. Como se o Antigo Testamento é uma coisa, Deus cruel, malvado, ruizão, praticamente Deus ali ele é quase que um vilão. No Novo Testamento já é bonzinho, legal, gente boa, praticamente aquele vovozinho bonachão, né, que tolera tudo. Não é nenhuma coisa nem outra.
Nem Deus é cruel, malvado, terrível no Antigo Testamento, nem Jesus é o vovô bolachão no Novo Testamento. Há uma leitura incorreta da Bíblia aqui. Continuando o texto de João, vai falar o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Já estudamos inclusive sobre isso, sobre a eternidade de Cristo. Cristo não tem 2020 anos, ele nasceu, se fez homem, mas ele é eterno juntamente com o Pai. Os Pai, Filho e Espírito Santo. E como o Espírito também, antes da criação, já pairava sobre a face das águas, Cristo estava juntamente com o Pai na criação. E o texto fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí no versículo 14 de João capítulo 1 vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vemos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Profecia de Cristo, no Antigo Testamento, ela está aqui então, se materializando aqui, trazendo Cristo, mostrando a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo presente na criação com o Pai. Não é um segundo plano, um plano B, depois que Adão e Eva caem lá e Deus põe as mãos à cabeça, figurativamente falando aqui, tá, irmãos? E pensa: o que será que eu vou fazer agora? Já sei. Vou inventar um filho aqui. Vou chamar de Jesus. Vou deixar esse povo aí algum tempo passando por umas situações aqui, vou mostrar algumas coisinhas, mas daí lá vou inventar um tempo lá onde ele vai aparecer. Uma tal de Maria, um tal de José. O planejamento do Senhor é um planejamento eterno. Tanto que a Bíblia nos fala que Cristo ele já foi crucificado antes da fundação do mundo. Okay? Então, aqui nos mostra o princípio, como isso se desenvolveu e como o Senhor cumpriu as suas promessas. Cumpriu as suas promessas em Abraão, lhe dando a semente, com todos os seus percalços, com todas as dificuldades que ele tinha, para Deus mostrar que era a capacidade, que é o poder de Deus. Em Isaac, em Jacó, em José sendo enviado para o Egito e tendo o perigo de toda a sua família morrer de fome e acabar com toda a descendência, e todos os cativeiros que aconteceram e o risco que o povo passou de ser destruído por outros impérios. A promessa chega aqui em Cristo Jesus. Ele é a promessa cumprida. E esta promessa cumprida, este já se cumpriu, existe um ainda não, algo que vai se cumprir, assim como Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Moisés tiveram a expectativa de um Salvador. Nós temos esta expectativa de estarmos em novos céus e nova terra. Devemos ter nossa expectativa hoje, de olharmos para frente, assim como os nossos antepassados olhavam e esperavam e anelavam por Cristo Jesus. A partir da semana que vem nós vamos começar a olhar então um pouco mais para essa questão de últimas coisas, milênio, e vamos desenvolver esta questão. Vamos orar, depois partimos para as questões.